que o programa hoje está recheado de novidades. Está no ar o Motor Show, o seu programa de automotivos da TV Guarapari. E no programa de hoje, botinha ortopédica, Belo Antônio, Fafá, cachaçinha, tudo é motivo para apelidar um carro. Pode ser o desenho, uma característica ou mesmo a falta de potência. Conheça apelidos que pegaram em carros nacionais. O câmbio automático é muito prático no dia a dia e está ganhando a preferência dos brasileiros. E aí, você sabe o que não se deve fazer com esse tipo de transmissão? É importante salientar que o que a gente chama comumente de água do radiador, na verdade não é água. E muito mais, agora no Motor Show. Você já ouviu falar na Baratinha, no Leitinho? Esses eram alguns nomes carinhosos que alguns carros recebiam antigamente. Vamos conhecê-los? Botinha ortopédica, Belo Antônio, Fafá, cachaçinha, tudo é motivo para apelidar um carro. Pode ser o desenho, uma característica ou mesmo a falta de potência. Conheça apelidos que pegaram em carros nacionais. O modelo T usava duas manetes na coluna de direção, uma para o avanço de centelha e outra do acelerador. Não deu outra, virou o Ford de bigode. A Chevrolet lançou em 56 uma picape com um entre-eixo 5 centímetros maior. Foi conhecida como Marta Rocha, a Miss Brasil, que teria perdido o título de Miss Universo pela mesma medida a mais nos quadris. A Kombi teve muitos apelidos, entre eles Pão de Forma, pelo formato, e Jesus Te Chama, pelo risco ao motorista em colisões frontais. No DKW Mag, as portas dianteiras abriam para trás. De DKV, o carro virou Deixa Ver, pois deixava ver algo mais quando moças de saia entravam e saíam do carro. Com pouca resistência, os Renaults Dauphine e Gordini foram chamados de Leite Glória. O anúncio do leite em pó dizia desmancha sem bater. Com motor V8 de 84 cavalos e fraco desempenho, o Cinca Chambó ficou conhecido como Belo Antônio. Esse personagem de filme, como o carro, era bonito, mas impotente. Era interessante o teto solar do Fusca 65, mas o apelido Cornovagen trouxe a imagem de carro para marido traído. O Volkswagen 1600L de 4 portas nasceu sem nome. Com formas quadradas e 4 maçanetas cromadas, virou o Zé do Caixão. A sigla do carro esporte Volkswagen SP2 significava Sport Prototype, ou Protótipo Sport. Como o carro andava pouco, virou sem potência na boca do povo. Certa semelhança ao focinho de um tubarão rendeu esse apelido a vários carros, como o primeiro Chevette e o Monza de 91, ambos da GM. O Fusca teve inúmeros apelidos mundo afora. Quando saiu o 1600S, em 74, a própria fábrica o anunciou como Besourão. O Fiat 147 foi o primeiro carro a álcool em produção no mundo. Pelo cheiro do combustível nas batidas a frio, virou cachaçinha. O Fusca recebeu lanternas traseiras grandes e circulares em 79. Foi chamado de Fafá, alusão aos seios fartos da cantora Fafá de Belém. O Uno envelheceu os concorrentes Chevette e Gol, mas ganhou um apelido por seu formato, Botinha Ortopédica. Para alívio da Fiat, isso não impediu seu sucesso. Fusca Itamar é a reedição do Besouro em 93, a pedido do então presidente Itamar Franco, um admirador do modelo. O arredondado Corsa ganhou o apelido de Kinder Ovo, um pequeno ovo de chocolate. Pouco depois, o Gol tornou-se Bola ou Bolinha, para se diferenciar do antigo, que era quadrado ou caixa. Com faróis que pareciam olhos desanimados, o Fiesta de 96 foi chamado de Triste ou Chorão. A expressão melhorava no modelo 2000, o Gatinho. Você sabe usar o câmbio automático de forma correta? O câmbio automático é muito prático no dia a dia e está ganhando a preferência dos brasileiros. E aí, você sabe o que não se deve fazer com esse tipo de transmissão?
Primeiro é importante conhecer as posições da alavanca. Com o carro parado, use o P. Em movimento, mantenha em D. E para dar ré, coloque em R. Nos câmbios automáticos, é certo ou errado você colocar em neutro quando para no semáforo? É errado. O câmbio automático, ele faz a leitura, você freou, ele já vai reduzindo a marcha. E quando você para, ele já cai em neutro, mas é automaticamente, ele já fez a leitura. Não é você sair do drive, passar para neutro, depois ir para o drive, você perde tempo e ainda tem um problema de não freou direito, de dar tranco na transmissão. Então essa é mais uma vantagem do automático, para você não tirar a mão do volante, nem na hora que está parado. Engatar ré com carro em movimento no câmbio automático é muito perigoso, você pode quebrar o câmbio. Por isso que ele tem um sistema de trava. Você não consegue, se estiver em drive ou em neutro, ir direto para ré. Você tem que apertar a alavanca, puxar a alavanca, virar. Cada carro tem uma trava, um limitador, justamente para não forçar e não quebrar. Alguns carros podem quebrar o pino da ré e outros podem quebrar a transmissão. E isso serve para qualquer tipo de câmbio. O automático completo, o automatizado, o dupla embreagem ou mecânico, não se coloca ré com o carro andando. Para que existe o L? Quando você precisa de mais força, em baixa velocidade, você está com o carro, com um barco, enfim, muito carregado, o L é justamente esse momento que você precisa de mais força, é low. É para você sair de uma situação. Alguns modelos mais antigos, você tem lá L, primeira, segunda e terceira, drive ou D3. Isso você tem que ler o manual e ver a melhor marcha para a velocidade e para a carga que você está no carro. Por que tem o S? Quando você coloca no S e precisou de força, ele vai fazer uma leitura que precisa de um tempo de reação mais rápido. Com isso, ele vai esticar mais as marchas, usar mais a potência e você tem uma ultrapassagem mais segura. Alguns veículos oferecem a opção de fazer as trocas manuais na alavanca ou nas borboletas atrás do volante. Mas como usá-las? Outros preferem utilizar o pedal ou a alavanca, né, e colocar a marcha para cima e para baixo. É como no carro mecânico, você sentiu a rotação certa, vai trocando. Algumas vezes o sistema te impede de mudar de marcha. Por quê? É um fator de segurança. Como no carro mecânico, você tem que pisar na embreagem, colocar a marcha. É muito mais difícil você colocar uma marcha muito errada. Uma dica fundamental é esquecer o pé esquerdo. Nos carros automáticos, você deverá frear ou acelerar usando somente a perna direita. O carro automático tem mais vantagens. Você pode frear com a perna direita ou com a perna esquerda. Para frear com a perna esquerda, você tem que ter um trabalho, tem que treinar. Por quê? O seu reflexo com a perna esquerda é de trocar de embreagem, então ele é muito rápido. Numa frenagem, às vezes você aplica carga em demasia ou pouca carga. Kickdown é bem do automático, do hidráulico lá atrás, antigo, né? Era um botão embaixo do pedal do acelerador que você acelerava rápido, ele trazia uma marcha para baixo ou duas, né? Então, se você precisar, você vai acelerar, não existe mais aquele botão. O sistema eletrônico, ele faz uma leitura e ele vai colocar a marcha certa, vai reduzir uma ou duas marchas, muito mais rápido do que aquele sistema que era elétrico e hidráulico. Você tem muitos carros do downhill, é auxílio à subida. O carro automático hoje ficou muito mais fácil. Pé no freio, você vai tirar o pé do freio, coloca no acelerador, ele não vai para trás. Por quê? Ele já tem um sistema de leitura que não deixa o carro ir para trás. Dá tempo de você tirar o pé do freio e acelerar em qualquer tipo de subida. Com isso, você se cansa menos e diminui o risco de um acidente. Você sabe o que é água no radiador? Vamos descobrir? É importante salientar que o que a gente chama comumente de água do radiador, na verdade não é água. Na verdade é um composto que utiliza etileno glicol, que é o famoso líquido de arrefecimento. Na verdade, quando você precisa repor porque ela baixou, você pode até repor com água numa situação emergencial, mas é importante que você verifique a existência de vazamentos, ou seja, por que ela baixou, e é importante também que você procure um reparador na sequência para que esse reparador faça a substituição correta pelo líquido de arrefecimento. Em momentos de emergência, você pode usar uma água de torneira mesmo, porque é só emergencial, é só até você ir ao reparador e o reparador fazer essa substituição. Então, você não precisa de pegar nenhuma água especial, não faz sentido fazer isso.
Quando o nível da água ou do líquido de arrefecimento está baixo, você deve fazer uma reposição emergencial para ir até o reparador, mas é essencial que você verifique a existência de vazamentos no sistema, porque se ele está baixando, alguma razão tem para ele ter baixado. Apenas um cuidado essencial é que muitas vezes você para fazer o abastecimento e você verifica o nível. É essencial que você deixe o carro esfriar, em especial antes de abrir o reservatório do líquido de arrefecimento, porque quando ele está quente, o ambiente está pressurizado. Ao abrir, essa água pode jorrar e pode até provocar queimadura em você. Você tem uma série de aditivos de radiador que são recomendados. Em especial, recomenda-se os aditivos orgânicos e recomenda-se a substituição dele, os fabricantes recomendam em especial a cada 2 anos. É a periodicidade que você deve fazer a substituição ou quando houverem vazamentos no sistema. No momento de fazer a substituição do fluido, é retirado todo o líquido de arrefecimento e é recolocado todo ele no veículo. O volume total varia de veículo para veículo, mas normalmente é por volta de 4 litros ou até um pouco mais. Como nós temos uma grande variedade no mercado e temos alguns fabricantes que não apresentam a composição correta que nós deveríamos ter, o que a gente procura fazer é sempre indicar as melhores marcas, as marcas mais conhecidas, e não procurar somente pelo preço, porque pelo preço você pode encontrar uma substância que não é exatamente o que você precisaria para colocar no seu carro. Você, como eu, adora andar de moto, mas e com o tempo de chuva? Aprenda algumas técnicas de frenagem. Algumas considerações são importantes ao andar em dias chuvosos. Primeiro, assim que iniciar a chuva, espere alguns minutos antes de sair, pois neste início de chuva, a água mistura-se com a sujeira de óleo e areia no asfalto e o piso fica escorregadio. Depois de alguns minutos, a própria chuva lava o asfalto e temos mais aderência. Segundo, reduza a velocidade e aumente a distância de segmento dos veículos à sua frente. E atenção, pois sua visibilidade fica reduzida. Confira as dicas. 1. Freios. Utilize primeiro o freio traseiro, em seguida o freio dianteiro com suavidade para evitar derrapagens. 2. Derrapagem. Se a roda travar, solte o freio imediatamente e volte a frear retomando a aderência. Desacelere a motocicleta para que trabalhe o freio motor. 3. Pneus. Com pneus novos, tenha cautela nos primeiros quilômetros, devido à camada de proteção existente no composto da borracha, perdendo a aderência dos pneus ao solo. Procure andar mais devagar e fazer curva para os 2 lados com cuidado. 4. Tráfego. Cuidado ao passar ao lado de veículos em zonas encharcadas, pois além de receber um banho, o pneu do veículo jogará mais água na sua pista, aumentando a chance de uma queda. Dê preferência para o tamanho ideal para seu corpo. O equipamento deve ser confortável. Botas impermeáveis dificultam a penetração de água, proporcionando um maior conforto ao piloto. Não é recomendado levantar os pés em poças d'água, pois esta ação pode desestabilizar a motocicleta. E chegamos ao final de mais um programa. Até semana que vem!